A paz e graça do Senhor. Vamos ler Apocalipse, capítulo 21, os versículos 1 e 2. E vi um novo céu e uma nova terra, porque já o primeiro céu e a primeira terra passarão, e o mar já não existe. E eu, João, vi a santa cidade, a nova Jerusalém, que de Deus descia do céu, adereçada como uma esposa ataviada para o seu marido. Normalmente, a última parte de cada livro contém a intenção ou conclusão que o livro tenta transmitir. A Bíblia também. Você pode ver que os últimos capítulos do livro de Apocalipse contêm a conclusão de toda a Bíblia. Apocalipse, capítulo 22, no versículo 10, nos disse para não selar as palavras da profecia deste livro. Portanto, não selar significa deixar aberto e que todos deveriam ler. Deixar aberto significa revelar a razão pela qual deixou aberto. Dito em Apocalipse capítulo 1, do versículo 1. É porque a revelação de Jesus Cristo. É por isso que em Apocalipse capítulo 22, nos versículos 18 e 19, está escrito para não adicionar ou subtrair, porque é uma revelação de Jesus Cristo. Ele disse que se acrescentasse outras revelações que não correspondessem ao conteúdo dessa revelação, acrescentaria a ele todas as pragas escritas no livro do Apocalipse. E aqueles que subtraísse o conteúdo desta revelação, tirará a sua parte da árvore da vida, da cidade santa. Como resultado, significa ir para o inferno e para o lago de fogo. Portanto, quem leu o livro do Apocalipse deve saber como é perigoso fazer profecias ou revelações da parte de Deus. Isso ocorre porque o conteúdo do livro de Apocalipse pode ser adicionado ou subtraído sem perceber. A profecia é para a edificação da igreja. No entanto, devemos ter em mente que o custo da responsabilidade de adicionar ou subtrair das profecias que Deus deu à igreja no fim dos tempos é assustador. O texto de hoje é sobre a santa cidade, a Nova Jerusalém. A santa cidade, a Nova Jerusalém, não se refere a Jerusalém terrestre, no Oriente Médio. Esta santa cidade, a Nova Jerusalém, está no terceiro céu e descerá aos ares. Antes que a santa cidade, a Nova Jerusalém, aparecer, o primeiro céu e a primeira terra que vemos com nossos olhos serão desaparecidos. Esta parte é escrita em capítulo 20, no versículo 11. Vamos ler juntos. E vi um grande trono, branco, e o que estava assentado sobre ele, de cuja presença fugiu a terra e o céu, e não se achou lugar para eles. Depois que o milênio tiver passado, o julgamento do grande trono branco será realizado. E, nesse momento, o primeiro céu e a primeira terra já terão desaparecido.
Portanto, a situação em capítulo 20, no versículo 11, é a mesma que em capítulo 21, o versículo 1. O primeiro céu e a primeira terra, escritos em capítulo 21, no versículo 1, referem-se aos céus e a terra criados em Gênesis capítulo 1, no versículo 1. Conforme o primeiro céu desaparece, o céu acima dele aparece e se torna visível. O apóstolo João disse que é um novo céu e uma nova terra, porque ele tinha visto o novo céu e nova terra pela primeira vez. Contudo, o mar, escrito em capítulo 21, no versículo 1, é escrito como o mar, com o artigo definido na escritura original em grego, na Bíblia brasileira também. Ou seja, o mar, em Apocalipse capítulo 21, no versículo 1, se refere ao mar, um dos 3 lugares escritos em Apocalipse capítulo 20, versículo 13. Não está falando sobre os oceanos da terra. Vamos ler Apocalipse capítulo 20, versículo 13 juntos. O mar entregou os mortos que nele estavam. A morte e o inferno entregaram os mortos que nele havia, e foram julgados um por um segundo as suas obras. Este é um versículo que muitas Bíblias traduziram de maneira diferente da escritura original em grego. Na escritura original em grego está escrito como o mar, a morte e o Hades. Esta parte é explicada em detalhes no meu canal do YouTube com o título O Milênio Juízo do Trono Branco, Lago de Fogo, Apocalipse capítulo 20. Se rastrearmos o mar com o artigo definido, registrado em Apocalipse capítulo 20, no versículo 13, podemos ver que se refere ao mar em Apocalipse capítulo 18, o versículo 21. Então, um anjo forte levantou uma pedra do tamanho de uma grande pedra de moinho e lançou-a no mar, dizendo assim com ímpeto: será lançada a Babilônia, a grande cidade, e nunca mais será achada. A grande cidade Babilônia, neste versículo, se refere à grande prostituta em Apocalipse, capítulo 17. Em outras palavras, a grande cidade Babilônia é uma igreja caída, que é a igreja prostituta. A igreja caída se refere ao grupo de santos caídos que são lançados ao mar no tribunal de Cristo. Se continuarmos a rastrear esse mar de Apocalipse capítulo 18 na escritura original em grego, podemos ver que é um mar de vidro misturado com fogo, escrito em capítulo 15, no versículo 2. Em capítulo 15, no versículo 2, um mar de vidro misturado com fogo é escrito primeiro, seguido por os que venceram a besta, a sua imagem e o número do seu nome. Eles estavam em pé junto ao mar de vidro. Vamos ler para conferir. Vi como que um mar de vidro mesclado de fogo, e os vencedores da besta, da sua imagem e do número do seu nome, que se achavam em pé no mar de vidro, tendo harpas de Deus. Não tem um artigo definido no um mar de vidro mesclado de fogo, que é escrito primeiro. Porém,
ao se referir ao mar de vidro pela segunda vez, há um artigo definido que diz no mar de vidro. Então, pode-se entender que este mar se refere a um mar de vidro mesclado de fogo. Assim, podemos ver que o mar de vidro mesclado com fogo é o mar de vidro, e que o mar de vidro é o mar escrito em capítulo 18, no versículo 21, e capítulo 20, no versículo 13. E se você, ao ler capítulo 15, os versículos 3 e 4, você pode ver que os vencedores em pé no mar de vidro, eles cantam o cântico de Moisés e o cântico do Cordeiro. Vamos ler capítulo 15, os versículos 3 e 4 para conferir. E entoavam o cântico de Moisés, servo de Deus, e o cântico do Cordeiro, dizendo: Grandes e admiráveis são as tuas obras, Senhor Deus, Todo-Poderoso, justos e verdadeiros são os teus caminhos, ó Rei das nações. Quem não temerá e não glorificará o teu nome, ó Senhor? Pois só tu és santo. Por isso, todas as nações virão e se prostrarão diante de ti, porque os teus atos de justiça se fizeram manifestos. Então, o que há debaixo desse mar de vidro? Conforme registrado em Apocalipse capítulo 18, no versículo 21, a grande cidade Babilônia existirá por 1000 anos. Quando entendemos Apocalipse capítulo 15, no versículo 2, e capítulo 18, o versículo 21, e capítulo 20, o versículo 13, dessa maneira, podemos ver que o mar mencionado em Apocalipse, capítulo 21, o versículo 1, se refere ao inferno, que é um mar de vidro misturado com fogo. Na época de Apocalipse, capítulo 21, versículo 1, esse inferno também havia desaparecido. Em outras palavras, o inferno é um lugar que existe apenas por um período fixo de 1000 anos. Depois de 1000 anos, como diz Apocalipse capítulo 20, o versículo 13, os mortos no mar serão entregues para receber o julgamento no grande trono branco. E o inferno, que é o mar de vidro misturado com fogo, será desaparecido completamente. Ou seja, no inferno, os crentes que não viverão uma vida cheia do Espírito Santo passarão por 1000 anos lá. Os incrédulos não vão para o inferno, mas vão para o Hades. No julgamento do grande trono, o livro da vida é verificado para ver se eles não têm nome, e aqueles que não passam são lançados no lago de fogo, a segunda morte, onde eles viverão para todo o sempre. Jesus já havia explicado aos 12 discípulos sobre esse lugar chamado o mar. Vamos ler Mateus capítulo 18, o versículo 6. Mas qualquer que escandalizar um destes pequenininhos que creem em mim, melhor ele fora que se ele
pendurasse ao pescoço uma mão de azenha e se submergisse na profundeza do mar. Para entender pequeninos mencionado neste versículo, precisamos entender o conteúdo dos versículos 1 a 5. Em outras palavras, Jesus estava dizendo que se você se humilhar como uma criança ou pequeninos e fizer tropeçar alguém que já entrou no reino dos céus, você será lançado no fundo do mar. Refere-se àqueles que são irmãos em Jesus Cristo. Se você fizer seu irmão tropeçar, será lançado no fundo do mar. Jesus disse que a profundeza do mar é fogo eterno em Mateus capítulo 18, no versículo 8. E em capítulo 18, no versículo 9, ele disse fogo do inferno. E a parte do conteúdo dos versículos 7 a 10 deve ser entendido que essas palavras não foram dirigidas a indivíduos, mas para a igreja. Jesus não era irracional, mas tinha uma personalidade mansa. Existem muitos versículos que podem dizer isso, mas entre eles, conforme registrado em Filipenses capítulo 2, nos versículos 5 a 8, Jesus se humilhou e se tornou obediente até a morte por nós. Você precisa saber que não é o tipo de pessoa que ele dirá para cortar suas mãos e pés porque pecou. As mãos e os pés mencionados em Mateus capítulo 18, nos versículos 7 a 10, não se referem às mãos e os pés humanos. Ele estava se referindo aos membros da igreja que constituem o corpo de Cristo em 1 Coríntios, capítulo 12, nos versículos 12 a 27. Jesus disse isso com atenção, de que se algum membro da igreja continuar a pecar, apesar da exortação da igreja, e fizer os irmãos tropeçarem, é melhor cortar aquele membro do que lançar a igreja inteira no inferno. A igreja deve se preparar para ser uma noiva pura do Cordeiro. Ele disse que os membros que constantemente atrapalham a igreja, o corpo de Cristo, que deveria ser preparados desta forma, deveriam ser separados da igreja e preservados para que toda a igreja pudesse se preparar como uma noiva pura. O mar, registrado no livro de Apocalipse, é o que Jesus explicou em Mateus capítulo 18, no versículo 6, 8 e 9. A profundeza do mar refere-se a fogo eterno e também fogo do inferno. Este fogo eterno, fogo do inferno, é o mar registrado em Apocalipse, capítulo 20, no versículo 13. E os mortos neste mar sairão para receber o julgamento do grande trono branco. E quando o julgamento terminar, em Apocalipse capítulo 21 e no versículo 1, conforme registrado, o mar será desaparecido completamente. Vamos ler Apocalipse capítulo 21, versículo 2. E eu, João, vi a santa cidade, a nova Jerusalém, que de Deus
descia do céu, adereçada como uma esposa ataviada para o seu marido. Finalmente, no versículo 2, a santa cidade, a Nova Jerusalém, aparece. No versículo 1, é chamada de Nova Terra. Mas no versículo 2, a nova terra se foi e a santa cidade, a Nova Jerusalém, aparece. Esta, a nova terra, é a santa cidade, a Nova Jerusalém. Uma nova terra descendo do céu da parte de Deus. A nova terra se refere à santa cidade, a Nova Jerusalém, e também a noiva de Jesus Cristo. Se você ler Apocalipse capítulo 21, verá que a santa cidade, a Nova Jerusalém, é a esposa do Cordeiro. E em capítulo 21, no versículo 3, está escrito que é o tabernáculo de Deus. Quem entrará no tabernáculo de Deus? Vamos ler os versículos 3 e 4. E houve uma grande voz do céu que dizia: Eis aqui o tabernáculo de Deus, com os homens, pois com eles habitará, e eles serão o seu povo, e o mesmo Deus estará com eles e será o seu Deus. E Deus limpará de seus olhos toda lágrima, e não haverá mais morte, nem pranto, nem clamor, nem dor, porque já as primeiras coisas são passadas. Lendo esses dois versículos, podemos ver que o tabernáculo de Deus está com os homens. O artigo definido está escrito na escritura original em grego. O tabernáculo de Deus, com os homens. Ou seja, nem todos estão no tabernáculo de Deus, mas apenas pessoas especificamente designadas podem estar no tabernáculo de Deus. No último versículo de Apocalipse, capítulo 20, versículo 15, está escrito que todos aqueles cujos nomes não estavam no livro da vida foram lançados no lago de fogo. Ou seja, as pessoas que não foram lançadas no lago de fogo, porque seus nomes estavam escritos no livro da vida, são aquelas que estão no tabernáculo de Deus, mencionada no versículo 3. No entanto, essas pessoas são o povo de Deus. Então, eles não são filhos de Deus. Eles não são herdeiros. Ou seja, o povo de Deus mencionado em Apocalipse, capítulo 21, no versículo 3, são aqueles que não reinarão com Jesus durante o reino milenar. Estes são os que sairão dos 3 lugares mencionados em Apocalipse, capítulo 20, no versículo 13, e não foram lançados no lago de fogo, porque seus nomes estavam escritos no livro da vida, no grande trono branco. Para entender esta parte, é necessário entender o reino milenar registrado em Apocalipse capítulo 20 e os 3 lugares registrados no versículo 13 de capítulo 20. Muitos pastores e teólogos não entendem completamente esta parte. A razão é que não admite erros de tradução. Em capítulo 21, o versículo 4, Deus limpa as lágrimas deste povo de Deus. No entanto, você deve saber que esse período é após o fim do reino milenar. A cena de limpar a lágrima é registrada 2 vezes
no livro de Apocalipse. O primeiro é Apocalipse, capítulo 7, o versículo 17. Este período é após da sétima trombeta, do segundo advento de Jesus, que limpa as lágrimas dos santos que são vencedores, que passaram 7 anos da grande tribulação e lavarão suas roupas do sangue do Cordeiro. Vamos ler Apocalipse capítulo 7, os versículos 14 a 17 juntos. Respondi: o Senhor sabe. Então ele me disse: estes são os que vêm da grande tribulação, que lavaram suas vestes e as alvejaram no sangue do Cordeiro. Por isso, estão diante do trono de Deus e o adoram de dia e de noite no seu santuário. E aquele que está sentado no trono estenderá sobre eles o seu tabernáculo. Jamais terão fome, nunca mais terão sede. Não cairá sobre eles o sol, nem qualquer outro calor forte. Pois o Cordeiro, que está no meio do trono, os apacentará e os guiará para as fontes da água da vida. E Deus lhe enxugará dos olhos toda lágrima. Amém. Ou seja, aqueles cujas lágrimas são enxugadas em Apocalipse capítulo 7, no versículo 17, são os vencedores que foram arrebatados na segunda vinda de Jesus e passaram pelo tribunal de Cristo. E aqueles cujas lágrimas são enxugadas em Apocalipse capítulo 21, no versículo 4, são aqueles cujos nomes estão escritos no livro da vida do julgamento do grande trono branco. E eles são uma classe completamente diferente. No entanto, o tabernáculo está registrado em Apocalipse capítulo 7, no versículo 15. E o tabernáculo também está registrado em capítulo 21, do versículo 3. Ambos os versos foram escritos com a mesma palavra na escritura original em grego como σκηνή. em Apocalipse capítulo 7, do versículo 15, o tabernáculo será estendido sobre os vencedores. E o tabernáculo de Deus, em capítulo 21, no versículo 3, estará com eles. Entre os dois há uma diferença clara. Ou seja, são divididas entre as pessoas que constituem o tabernáculo de Deus e aqueles que entram no tabernáculo de Deus. Aqueles que constituem o tabernáculo de Deus são aqueles que vencem e se tornam herdeiros, que são filhos de Deus. E aqueles que entram no tabernáculo de Deus tornam-se o povo de Deus. O versículo que confirma que será dividido em 2 grupos é capítulo 21, o versículo 7. Vamos ler junto. Quem vencer herdará todas as coisas, e eu serei seu Deus, e ele será meu filho. O vencedor é o herdeiro. O herdeiro é o filho de Deus. Entre os santos, aqueles que vencem tornam-se os filhos de Deus. Quem são os vencedores? A definição bíblica do vencedor está registrada em Apocalipse capítulo 2,
do versículo 26. Ao vencedor que guardar até o fim as minhas obras, eu lhe darei autoridade sobre as nações. Está escrito, aquele que guardar até o fim as minhas, seria Jesus, obras. Obra de Jesus. O que Jesus fará até o fim é o casamento com a noiva, com sua esposa. O estado em que vários santos formam um corpo com a igreja no Espírito Santo é se tornar uma esposa pura, a noiva pura. Aqueles que têm fé e lutam contra o mundo e permanecem no mundo até o fim, não são definidos na Bíblia como aqueles que vencem. Jesus disse que aqueles que vivem guardando os mandamentos de Deus para comparecer à cerimônia de casamento, que é a obra que Jesus fará até o fim, se tornam os vencedores se eles se tornam os filhos de Deus. Segundo Tessalonicenses, capítulo 1, versículo 10, diz que quando Jesus voltar, todos os que estão em Cristo serão arrebatados no ar, e a partir daí seus respectivos destinos podem ser divididos. Vamos ler o versículo. Quando vier para ser glorificado nos seus santos e ser admirado em todos os que crerão naquele dia, porquanto foi crido entre vós o nosso testemunho. Você deve ler este versículo com atenção. Quando Jesus voltar, ele será glorificado pelos santos e admirado por todos os que crerem. Isso fala de ser dividido em dois grupos de pessoas. Ficar admirado significa que experimentar sentimento de espanto, de surpresa, diante de algo que não se espera. Para entender esta parte, devemos entender a parábola das virgens prudentes e das virgens loucas em Mateus capítulo 25. Jesus disse que os santos que prepararam azeite seriam glorificados e todos os que crentes que não prepararam azeite ficariam surpresos. Portanto, quem vence é aquele que se torna noiva do Cordeiro e participa das bodas do Cordeiro. Vamos ler Apocalipse capítulo 21, o versículo 8. Mas, quanto aos tímidos e aos incrédulos e aos abomináveis e aos homicidas e aos fornicadores e aos feiticeiros e aos idólatras e a todos os mentirosos, a sua parte será no lago que arde com fogo e enxofre, o que é a segunda morte. Os tímidos, no versículo 8, é escrito na escritura original em grego como Vilos. que significa covarde, amedrontado e infiel. Eventualmente, refere-se àqueles que apostatam em seu próprio benefício. Apostasia é quando você crê em Jesus e depois muda de ideia e serve a outros ídolos. Essas pessoas acabarão sendo jogadas no lago de fogo. Os mentirosos, em João capítulo 8, versículo 44, está escrito que o diabo é mentiroso e ele disse aos judeus que não creram nas palavras de Jesus: vós tendes por pai ao diabo. A pessoa que pertence ao diabo, assim, não tem escolha a não ser mentir. Apocalipse capítulo 21,
versículo 9 a 14, explica em detalhes sobre a noiva do Cordeiro, a santa cidade, a Nova Jerusalém. Vamos ler o versículo 10. E levou-me em espírito a um grande e alto monte, e mostrou-me a grande cidade, a santa Jerusalém, que de Deus descia do céu. Levou-me em espírito. O corpo de João está na ilha de Patmos, e seu espírito é transportado. E a cena da queda, a santa cidade, a Nova Jerusalém, é mostrada ao seu espírito. Vamos ler Apocalipse capítulo 21, o versículo 12. E tinha um grande e alto muro, com 12 portas, e nas portas 12 anjos, e nomes escritos sobre elas, que são os nomes das 12 tribos de Israel. Os nomes das 12 tribos de Israel, escritos sobre os 12 portões, não se referem aos judeus físicos, mas aos santos que são judeus espirituais. O versículo que explica esta parte é Apocalipse capítulo 7, versículo 8. Da tribo de Zebron, 12.000. Da tribo de José, 12.000. Da tribo de Benjamim, 12.000. Nesse versículo, entre as 12 tribos, está a tribo de José. No entanto, de acordo com Gênesis capítulo 48, o versículo 5, os 2 filhos de José, nascidos no Egito, foram adotados por seu pai Jacó. E José não teve mais filhos. Portanto, legalmente, José não tinha filhos nem descendentes. Dos filhos, a tribo de Manassés e Efraim, que foram adotados por Jacó, existem, mas a tribo de José não existe mais. No entanto, em Apocalipse capítulo 7, a tribo de José está incluída entre os 144.000 que foram selados entre as 12 tribos de Israel. Por este motivo, pode-se ver que essas 12 tribos de Israel se referem ao Israel espiritual e aos judeus espirituais. E em Apocalipse, capítulo 2, no versículo 9, Egito, que aqueles que não são de sangue judeu, que se dizem judeus, são da sinagoga de Satanás, ou seja, estão do lado de Satanás. Vamos ler capítulo 2, o versículo 9. Conheço a tribulação pela qual você está passando, a sua pobreza, embora você seja rico, e a blasfêmia dos que se declaram judeus e não são, sendo isto sim sinagoga de Satanás. Agora vamos ler Apocalipse capítulo 21, versículo 14. E o muro da cidade tinha 12 fundamentos e neles os nomes dos 12 apóstolos do Cordeiro. Aqueles que vencerem construirão a santa cidade, a Nova Jerusalém. Na pedra fundamental da cidade estão os nomes dos 12 apóstolos do Cordeiro. Quem eram os 12 apóstolos? Está registrado em Atos, capítulo 1, no versículo 13. Vamos ler juntos. E, entrando, subirão ao cenáculo, onde habitavam Pedro e Tiago, João e André, Filipe e Tomé, Bartolomeu
e Mateus, Tiago, filho de Alfeu, Simão, o Zelote, e Judas, filho de Tiago. Não há nome Judas Iscariote. Se lermos Atos capítulo 1, versículo 25 e abaixo, está registrado que porque Judas Iscariotes morreu por suicídio, Matias, para substituí-lo, foi escolhido por sorteio para se juntar ao número dos 11 apóstolos. Mas Matias é o apóstolo escolhido pelo povo por sorteio. O apóstolo Paulo, que escreveu 13 ou 14 livros no Novo Testamento, se apresentou como servo de Jesus Cristo, chamado para apóstolo, separado para o Evangelho de Deus, em todas as suas cartas, como Romanos, Coríntios e Efésios. O apóstolo Paulo é claramente um apóstolo de Jesus Cristo, visto que essa declaração não é uma mentira. O nome do apóstolo Paulo provavelmente está escrito na pedra fundamental da Santa Cidade, a Nova Jerusalém. A Santa Cidade, a Nova Jerusalém, descrita em Apocalipse capítulo 21, é provavelmente como esta imagem. Está escrito que a Santa Cidade, a Nova Jerusalém, é quadrada e o seu comprimento, largura e altura são iguais, e a parede é feita de jaspe. E a pedra fundamental sobre a cidade são os 12 apóstolos do Cordeiro, e sobre a pedra fundamental, a igreja que se tornou a noiva do Cordeiro, unida em um corpo, estará construída. Porque Jesus disse em Mateus capítulo 16, no versículo 18, que construiria a igreja sobre sua rocha. Vamos ler e entender esse versículo junto. Também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Pedro em grego é Petros, e substantivo masculino. A palavra rocha, pedra em grego é Petra, um substantivo feminino. Esta palavra se refere a uma rocha em sua forma completa. Ou seja, Jesus disse que não construiria a igreja sobre uma pedra que foi quebrada em 12 pedaços, mas que ele construiria a igreja sobre uma pedra perfeita, onde os pedaços das 12 pedras estivessem completamente montadas. Como você pode ver na foto, a Santa Cidade, a Nova Jerusalém, foi construída sobre a pedra fundamental, que é composta de 12 pedras. Entendendo? A igreja é a noiva, a esposa do Cordeiro. As palavras faladas em Mateus capítulo 16 são encontradas em Apocalipse capítulo 21. É consistente com o aparecimento da Santa Cidade, a Nova Jerusalém. E em 2 Coríntios capítulo 11, no versículo 2, porque estou zeloso de vós com zelo de Deus, porque vós tenho preparado para vós apresentar como uma virgem pura a um marido, a saber, a Cristo.
Este versículo registra que o apóstolo Paulo zelosamente preparou uma noiva, uma igreja, para Cristo, seu marido. Em outras palavras, os santos devem se tornar uma noiva unida à igreja para formar um corpo. E em Efésios capítulo 2, o versículo 20 disse: edificados sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas, de que Jesus Cristo é a principal pedra da esquina. O que Efésios capítulo 2, versículo 20 disse é que a igreja deve ser construída sobre os apóstolos, visto que o apóstolo Paulo subiu ao terceiro céu e viu a santa cidade, a Nova Jerusalém, com seus próprios olhos. Ele aplicou o que tinha visto em Efésios capítulo 2, no versículo 20. A santa cidade, a Nova Jerusalém, também tem um grande significado de outras áreas. A razão pela qual Abraão, Isaque e Jacó moravam em tenda não era porque eles não tinham dinheiro suficiente para construir uma casa. A razão de eles moravam em tenda era porque esperavam a cena quando entraram na santa cidade, a Nova Jerusalém. O versículo que explica esta parte é Hebreus capítulo 11, os versículos 8 a 10. Pela fé, Abraão, sendo chamado, obedeceu, indo para um lugar que havia de receber por herança, e saiu sem saber para onde ia. Pela fé, habitou na terra da promessa, como em terra alheia, morando em cabanas com Isaque e Jacó, herdeiros com ele da mesma promessa, porque esperava a cidade que tem fundamentos, da qual o artífice e construtor é Deus. O versículo 10 é muito importante. A palavra o artífice está registrada na escritura original em grego como Τεχνίτης. que significa projetar. Ou seja, Abraão, Isaque e Jacó esperavam para a cidade com a pedra fundamental que Deus projeta e construi. Então, em Hebreus capítulo 11, o versículo 40 disse: provendo Deus alguma coisa melhor a nosso respeito, para que eles sem nós não fossem aperfeiçoados. Neste versículo, nós se refere aos santos e eles, o povo da fé do Antigo Testamento. Isso significa que as pessoas de fé no Antigo Testamento não podem entrar até que os santos, que são os vencedores, formem a santa cidade, a Nova Jerusalém. Se você entender Apocalipse capítulo 21, poderá saber como é uma cidade com a pedra fundamental no livro de Hebreus. Além disso, o que significa ser construído sobre a pedra fundamental dos apóstolos e profetas em Efésios capítulo 2, o versículo 20. E Apocalipse capítulo 21 explica tudo sobre o que Jesus quis dizer em Mateus capítulo 16, no versículo 18. Edificarei minha igreja sobre esta rocha. Se você ler Apocalipse capítulo 21 e ler Mateus capítulo 16, o versículo 18, e 2 Coríntios capítulo 11,
o versículo 2. E Efésios capítulo 2, o versículo 20. Hebreus capítulo 11, o versículo 10 e versículo 40. Você pode entender o modelo da Santa Cidade, a Nova Jerusalém. Apocalipse capítulo 21, os versículos 15 a 21, fala sobre o tamanho da Santa Cidade, a Nova Jerusalém. E está registrado que o comprimento de um lado é de 12.000 estádios, e o seu comprimento, largura e altura são iguais. Um estádio é aproximadamente 200 metros. Então, 12.000 multiplica 200 metros, são 2.400.000 metros. Ou seja, tem cerca de 2.400 quilômetros de largura e altura. Por isso, é uma cidade grande. Diz-se que sua parede tem 144 côvados de espessura. São cerca de 70 metros. E as pedras fundamentais são diferentes para cada um dos 12 apóstolos. Vamos ler Apocalipse capítulo 21, versículo 21. E as 12 portas eram 12 pérolas. Cada uma das portas era uma pérola. E a praça da cidade de ouro puro, como vidro transparente. Existem 12 portas de pérolas. Você tem que entrar na cidade pelas 12 portas de pérolas. E, na Bíblia, pérola significa sacrifício. Quando uma pérola tem uma ferida no marisco, ela cospe uma seiva para cobrir a ferida. E quando a seiva endurece, ela se torna uma pérola. Portanto, a pérola no versículo 21 significa o sacrifício de Jesus. Nós podemos entrar na Santa Cidade, a Nova Jerusalém, pelas portas de pérolas, que significa o sacrifício de Jesus. Não é através do sacrifício de santos individualmente. Representa o sacrifício de Jesus, a aparência de entrar com a graça do Senhor. Vamos ler Apocalipse capítulo 21, o versículo 22. E nela não vi templo, porque o seu templo é o Senhor, Deus Todo-Poderoso e o Cordeiro. O espírito do apóstolo João entrou na cidade pelas 12 portas de pérolas, mas ele não viu o templo. A razão é que o Deus Todo-Poderoso e o Cordeiro são o templo. O Espírito Santo já está com os santos, porque os santos no Espírito Santo podem ser unidos como um quanto estão no Espírito Santo. Depois de ler o capítulo 21, versículo 24, está escrito que há pessoas que já entraram na cidade santa, a Nova Jerusalém. E há pessoas que irão entrar e há aqueles que a carregam. Há pessoas sustentando as colunas do templo na cidade. Quando o espírito do apóstolo João viu a cidade. Por outro lado, há pessoas que vão entrar na cidade no futuro. E eles são povo de Deus. Aqueles que sustentam as colunas do templo são os vencedores. Os santos que não receberão a marca da besta e não adoraram ídolos. Dos versículos 24 a 27, você precisa entender e ler o tempo com base na escritura original em grego. Isso ocorre porque a Bíblia brasileira tem erros ao traduzir o futuro para o presente e traduzir
e traduzir o presente para o futuro dependendo da versão. Leiamos o versículo 24. A Bíblia brasileira, a versão Almeida Revista e Atualizada, foi traduzida corretamente. E a Almeida Revista e Corrigida foi traduzida incorretamente no tempo verbal. Vamos ler a Almeida Revista e Atualizada. As nações andarão mediante a sua luz, e os reis da terra lhe trazem a sua glória. Agora vamos ler a versão Almeida Revista e Corrigida. E as nações andarão à sua luz, e os reis da terra trarão para ela a sua glória e honra. As nações andarão mediante a sua luz. O tempo futuro é a tradução correta. Os reis da terra, estes são os vencedores. A tradução correta é os reis da terra e lhe trazem a sua glória, não o tempo futuro. Então, a versão Almeida Revista e Atualizada é traduzida correta. Vamos ler o versículo 25. As suas portas nunca jamais se fecharão de dia, porque nela não haverá noite. Este versículo foi traduzido corretamente. Vamos ler o versículo 26. E lhe trarão a glória e a honra das nações. Esta versão foi traduzida corretamente para o tempo futuro. Vamos ler o versículo 27. Nela nunca jamais penetrará coisa alguma contaminada, nem o que pratica abominação e mentira, mas somente os inscritos no livro da vida do Cordeiro. O versículo 27 é traduzido corretamente. As nações, pessoas escritas no versículo 24, referem-se àqueles que não foram lançados no lago de fogo, porque seus nomes são escritos no livro da vida, no julgamento do grande trono branco. Estes são os povos de Deus, que saem dos 3 lugares escritos em Apocalipse, capítulo 20, o versículo 13, a saber, o mar, a morte, o Hade, que entra na cidade santa, a Nova Jerusalém. Os reis da terra se referem àqueles que venceram, herdeiros, e se eles sustentam a santa cidade, a Nova Jerusalém. O povo de Deus entrará na santa cidade, a Nova Jerusalém, após no julgamento do grande trono branco. Abraão, que era um homem de fé no Antigo Testamento, está no lugar chamado a morte, que é Θάνατος. em grego, que está escrito em Apocalipse, capítulo 20, no versículo 13. E no julgamento do trono branco, que será realizado quando terminar o milênio, após verificar se os nomes estão escritos no livro da vida. Caso passem, entrarão na cidade santa, a Nova Jerusalém. Este local, a morte, Θάνατος. em grego, é o seio de Abraão, em Lucas capítulo 16, o versículo 23. Para entender adequadamente esta parte, devemos entender apropriadamente Apocalipse capítulo 20 e especificamente capítulo 20, o versículo 13. Esta parte é geralmente mal compreendida. Isso ocorre porque cada versão da Bíblia é traduzida incorretamente e sabemos que o julgamento que será realizado após a
volta de Jesus é o julgamento do grande trono branco no capítulo 20. O julgamento que será realizado após o segundo advento de Jesus não é o julgamento do grande trono branco, mas o tribunal de Cristo. Para entender esta parte, devemos entender adequadamente as circunstâncias temporárias de Apocalipse capítulo 20. Por favor, assista ao vídeo no meu canal no YouTube chamado O Milênio, Juízo do Trono Branco, Lago de Fogo, Apocalipse capítulo 20, que explica em detalhes. Mesmo que você leia todo o capítulo de Apocalipse 21, não encontrará a palavra Espírito Santo. No entanto, podemos descobrir que o Espírito Santo já está com aqueles que entraram na Nova Jerusalém no capítulo 21. Vamos ler 1 Coríntios, capítulo 3, o versículo 16. Não sabeis vós que sois o templo de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós? Vós, neste versículo, se refere à igreja, que são os santos, ou seja, quando vários santos são unidos pelo Espírito Santo e complementados em uma igreja. Eles formarão a cidade santa, Nova Jerusalém, onde o Espírito Santo está presente. Porque os santos já estão unidos pelo Espírito Santo. É por isso que, embora a palavra Espírito Santo não esteja escrita no capítulo 21, a plenitude do Espírito Santo já está presente no templo. Em Apocalipse capítulo 20, no versículo 15, diz: E se alguém não foi achado inscrito no livro da vida, esse foi lançado no lago de fogo. Aqueles que não foram lançados no lago de fogo estão entrando no tabernáculo de Deus mencionada em Apocalipse capítulo 21, o versículo 3. O objetivo da fé de todo cristão é se tornar a noiva de Jesus e se casar com ele é descrito no capítulo 21. A pedra fundamental da cidade santa, a Nova Jerusalém, são os apóstolos e sobre esse fundamento, os santos se tornam a igreja e a cidade é construída. Os santos devem se preparar para se tornarem uma noiva pura de Jesus com base no Novo Testamento deixado pelos apóstolos. Se você ler Apocalipse capítulo 21 e 2 Coríntios capítulo 11, o versículo 2 e Efésios capítulo 2, o versículo 20, poderá entender o que isso significa. O Antigo Testamento é um livro de referência para conhecer aqueles que há de vir como o Messias. Os santos que se tornarão a noiva pura de Jesus devem ser construídos no Novo Testamento, que os apóstolos registraram e ouviram o Evangelho de Jesus. Visto que está escrito que as pedras fundamentais da cidade são os 12 apóstolos do Cordeiro, em Apocalipse capítulo 21, o versículo 14. Os santos devem ser construídos no Novo Testamento, deixado pelos 12 apóstolos do Cordeiro. Não sabem porque isso é tão importante. A razão é que eles não entenderam corretamente o plano de salvação de Jesus. O primeiro advento de Jesus abriu o caminho para que a humanidade, que era escrava do pecado, se tornasse o Filho de Deus.
quando os filhos de Deus recebem o Espírito Santo e se tornam unidos à igreja. Eles se tornam a noiva pura de Jesus. E isso ocorre porque Jesus voltará para se casar com aquela noiva. Porque a maioria enfatiza apenas a identidade do Filho de Deus. Eles enfatizam que Deus é amor. No entanto, está nos fazendo esquecer que a segunda vinda de Jesus virá como noivo, mas também como juiz. Uma vida que deve ser preparada como a noiva pura requer sacrifício e obediência. Somente através da santificação, que alcança a salvação do espírito e a salvação da alma, podemos ser aceitos no tribunal de Cristo. Eu abençoo a todos que ouvem esta pregação a viver uma vida preparada como a noiva de Jesus, em nome de Jesus. Deus os abençoe.